Vocês viram que minha aula é em exercício, né? Só que minha aula, eu sempre dou uma introdução, uma teoria e vou para os exercícios. Vocês viram que essa é a lista número 1. Vão ter 5 aulas em exercício. Então a gente vai fazer muito exercício. Muito, tá? Tá misturado, porque a gente vai lendo e vamos ver qual é o tipo de exercício. E eu tenho o quê? De tela. É aqui? É aqui. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, professor Douglas Léo. Primeiro momento, nossa aula de raciocínio, depois vem a aula de matemática, tá? Hoje são 4/2/2021. Beleza. Vocês sabiam que... Quem vai fazer prova do CESP aqui? Todo mundo? Vocês sabiam que existe o CESP tem uma característica para fazer prova? Você sabia que o raciocínio lógico do CESP é o mais fácil de todas as bancas? Vocês sabiam que raciocínio lógico você só precisa saber 3 coisas em raciocínio lógico para poder conseguir matar fora a parte de análise combinatória, que é matemática, né? Mas o restante, gente, o CESP, ele tem sempre uma característica em comum. Então, é interessante, eu vou fazer uma revisão aqui para que vocês entendam na hora que vai fazer o exercício. Bom, primeira coisa que você tem que saber como ninguém: os conectivos. Tá? E esses conectivos aqui, quem são? O E, quem mais? O OU. Em que banca você está? CESP. Tem que prestar atenção aqui. Como a maioria de vocês aprendem que um OU só é inclusivo e com 2 OU é o quê? Exclusivo. Joga fora. Não é. Pode jogar no lixo, viu? Essa informação não é verídica. O CESP, ele trabalha com OU inclusivo ou com OU exclusivo. Quem fala para vocês que quando a banca começa com OU e coloca o outro OU lá, dizer que é o exclusivo, tá errado. O CESP não faz isso. Se você pegar as provas do CESP, quase 100% das questões que o CESP coloca OU é inclusivo e não exclusivo. Então, o fato de você pensar que um OU só é inclusivo e 2 OUs é exclusivo, tá errado, viu? Quer ver, ó? Vou falar um OU só. Maria Mineira ou Carioca? Inclusivo ou exclusivo? Exclusivo. Porque ela não pode ser mineira e carioca ao mesmo tempo. Agora, eu posso ler o OU e ele ser inclusivo. Olha que interessante. Ou Maria está viajando de avião ou lendo revista. Ela pode estar no avião lendo revista? Então é o OU o quê? Inclusivo. Então tira isso da cabeça, tá? E o CESP põe uma pancada de questões falando sobre isso. Então a gente trata o OU como se fosse um só. Inclusivo ou exclusivo. Perfeito? Depois tem quem? O Si? Então, ele bate recorde mundial em prova, viu? É o que mais cai em prova, é esse Si então. Depois, ou inclusive exclusivo e o Si? Somente Si. Perfeito. Esses são os conectivos. Esses conectivos, ele recebe valorações. Uma só? 2? No mínimo 2, né? Ok. 2, 4, próximo. 8, próximo. 16, próximo. 32. Isso é o quê? É uma progressão geométrica. Cuidado na prova da PCDF, viu? Ok? Toda vez que você vê esses lances do conectivo, tem a sua simbologia. Simbologia. Que símbolo é esse? E. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que esse símbolo é o E? Por causa da intersecção. Intersecção de conjunto. E vocês vão perceber muitas coisas interessantes. Ó.
Notação de conjunto, notação de proposições. O que o CESP está fazendo em prova? Está misturando os dois. Vocês vão ver que tem uma questão hoje no nosso material que o CESP misturou conjunto com proposições. Porque a maioria das pessoas até hoje não sabe isso aqui, ó. Conjunto A. 0, 1, 2, 3. Ué, professor, a gente sabe isso aí. Sim. Conjunto A, na matemática, isso é chamado de elementos, não é? 0 pertence a quem? A. Vocês perceberam que eu li 0 pertence a A? Então eu fiz uma declaração. Se eu fiz uma declaração, isso aqui passa a se chamar o quê? Proposição. Olha aí, ó. O 0 pertence a A, ele pertence ao conjunto A, correto? Então ele é uma proposição. E se eu escrever assim, ó? João é médico. Declarei, não foi? João é médico, pertence ao conjunto de todos os médicos. Conjunto, proposição. Por isso que o CESP pode vir fazer isso aqui, ó. Se você colocar que João é médico, representar pelo J, a banca pode fazer isso aqui, ó. O J está dentro de onde? Conjunto M, ó. Foi isso que o CESP fez numa prova. 90% das pessoas erraram a questão, porque nunca estudaram as simbologias junto com a teoria de conjunto. Vocês vão perceber nos exercícios. Então você tem o conectivo E, correto? Beleza. Imagina isso aqui, ó. P e Q. Por favor, quantas proposições simples eu tenho? 2. Cada letra do alfabeto representa uma proposição simples. Todo mundo está ciente? Ok. Como é que eu acho o número de linhas da tabela verdade? 2 elevado a quanto? A 2. Por que 2? P e Q. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 4 linhas. Tudo bem? Ok. 4 linhas. 2 linhas serão? E 2 linhas? Falsas. Dou um doce para quem adivinhar o que é isso aqui. Pode falar. O CESP vai colocar na prova. Olha que interessante. Vocês lembram que vocês aprenderam assim? 2 verdadeiros, 2 falsos. Foi ou não foi? Você colocou de 2 em 2, a próxima vem de quanto? V, F, V, F. Tudo bem? Ok. Quantas possibilidades vocês estão tendo aqui? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Isso tem um nome. Arranjo com repetição. Isso aqui é o número de possibilidades. Agora vem a pergunta. Por que esse arranjo não é combinação? Alguém me responde? Porque a ordem importa. O seu VF é o mesmo que FV? Por isso que é arranjo. Por isso, se você encontrar uma questão na prova da Polícia Civil que tem matemática, o CESP ele vai fazer exatamente isso. Ele vai juntar a parte de matemática, PA, PG, essa parte aqui de análise combinatória que é arranjo com repetição. Agora, olha que interessante. Vocês me disseram que isso aqui me dá o número de linhas da tabela verdade, não é? É a mesma fórmula do arranjo. Quem já estudou análise combinatória sabe que o arranjo com repetição é n elevado a quanto? A p. Então, se você tem lá, ó, 2 vezes 2, vão dar quanto? 4. É exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? 2 ao quadrado. Se fosse 2 à terceira, já seriam quantos? 8. Isso é arranjo com repetição. É importante você saber esse pequeno detalhe. Quem vai se dar bem nas provas do CESP é quem sabe esses detalhes, pequenos detalhes. Então, legal. Todas as vezes que a banca te der um conectivo, só existe uma possibilidade de valoração? Não. Aqui existem quantas? 4. Então, já já você vai perceber o que eu estou fazendo isso. Esse conectivo aqui, nada mais é do que a intersecção.
O que é intersecção para vocês? Elementos do quê? Iguais. Me diga. Quais são os... Ah, desculpa. Cuidado. Não é elementos iguais, não. Para. É só para você entender. Ele tem que pertencer a quais? Os dois ao mesmo tempo. O conectivo E só é verdade quando quem? Os dois verdade. E aceita falso? Não. Aceita falso? Não. Aceita falso? Não. Então o E tem quantas possibilidades de dar falso? 3. Isso aqui está numa prova da Polícia Federal, ó. Que ele mexeu com probabilidade. Tá aí no material de vocês, vocês vão ver. Então é importante você entender que cada conectivo que vocês olham não tem só uma valoração possível. Aqui tem quantas valorações possíveis? 4. Uma sendo verdadeira e 3 falsas. Agora observe esse valor final aqui. Você sabe me dizer qual é o nome que se dá a essa valoração final aqui? Vamos lembrar? O que é tautologia? Tudo verdade. O que é contradição? Tudo falso. Então me diga, quando é que aparece VF? Contingência. Contingência. O CESP pega uma galera com isso, ó. Por quê? Porque ele sabe muito bem que o cara pensa que o conectivo E só tem uma forma de dar falso. Não, tem 3. O E só tem uma verdadeira. Então, a essa valoração final do conectivo, ele vai receber o nome. Ou ele vai ser contingência, vai ser contradição ou tautologia. É importante, tá? Esses 3 nomes, todos são. Mas o importante para mim aqui no momento é, quem é o E? O E só é verdade quando todas forem verdadeiras. E as demais? Falsas. E alguém pode me dizer o que acontece com o em cima dessa tabela? O que acontece com o? Se eu trocar aqui de E para o que acontece com essa valoração? Ela inverte. Ela inverte. Você vai ver que no ou basta um para ser verdade, para que todos fiquem o quê? Verdade. E aqui fica o quê? Falso. Olha aí, ó. Tá vendo? Enquanto o E tem 3 falsos e um verdade, o ou passa a ter 3 verdades e um falso. Você sabe qual é o outro conectivo que tem essa mesma sequência? Você sabe me dizer? Qual desses conectivos continua tendo a mesma sequência que essa aqui? Que tem 3 verdades e um falso? O se, então. Por isso que nas questões de equivalência lógica, o ou sempre tem equivalência lógica com se, então. Por causa das próprias tabelas. Mas não é o que eu quero, não. Eu só estou tentando mostrar para vocês. Na hora que você vai fazer o exercício do CESP, se você souber a valoração, você mata 80% das questões. O CESP ele tem um padrão. E eu vou mostrar esse padrão para vocês. Depois eu vou ficar só com exercício, tá? Beleza. O E só é verdade quando tudo é verdade. E o OU? Quantas verdades ele precisa ter? Não. Quantas verdades o OU precisa ter para que ele seja verdade? Pelo menos uma. Beleza? Ok. Aí eu venho com o OU exclusivo. Vou colocar isso aqui, ó, só para dizer que é o exclusivo, tá? O ou exclusivo. De novo. Quantas proposições? 2. Quantas linhas? 4. 2 verdadeiras? Aonde eu começo? Tanto faz. Posso começar com falso? Posso. Posso começar aqui? Posso. Você pode começar onde você quiser. Você pode colocar assim, ó. V, F, F. Depois, V, F, V, F. O que você entende para você nunca errar? Olha só. Toda tabela verdade tem que ter 2 verdadeiros e 2 falsos. Se você tem um VF, você tem que ter FV. Pronto. Valora para mim. Ou P ou Q. Quer dizer que é uma coisa ou outra. Se for P, não é Q. E se for Q, não é P. Aí, ó. Ele só é verdade onde as valorações são diferentes. Aonde elas são iguais? Falso. Falso. Por que motivo? Por causa desse motivo aqui, ó. Olha aí, ó. Você faz isso todo dia. Tanto o ou quanto o ou exclusivo. Ou uma coisa ou outra. Quer ver? Eu vou para o cursinho ou fico em casa.
Você tem como ficar no cursinho e em casa ao mesmo tempo? Não. É uma coisa ou outra. Se você foi para o cursinho, você não ficou em casa. Se você ficou em casa, você não foi para onde? O cursinho. Aqui é impossível. Está dizendo que você não foi para lugar nenhum. E foi. Aqui está dizendo que você foi para os dois ao mesmo tempo. É impossível também, tá vendo? Por isso que é uma coisa ou outra. Beleza. Esse é o ou exclusivo. Esse conectivo aqui. Então. Todo mundo. Quantas letras? Quantas? 2. Quantas linhas? 4. 2 verdadeiras? Importa eu começar com falso? Se eu coloquei 2 falsos, eu posso colocar 2 verdadeiras. Importa eu colocar a verdadeira aqui? Não. Agora eu posso colocar a verdadeira aqui de novo? Não. Por quê? Você repetiu, ó. Você não pode ter linhas repetidas, tá vendo? Então, aqui obrigatoriamente tem que ser o quê? Falso. E aqui? O que vocês querem colocar aqui? Falso. Beleza. VF. E aqui? Aí, ó. Vocês já viram? O CESP já colocou uma questão dessa em prova, perguntando quantas tabelas eu consigo fazer. 16. Com 2 proposições eu consigo criar 16 tabelas. Só brincando de trocar isso aqui, ó. Trocar de posição. Então você pode usar a posição que você quiser. O importante é que se tem falso, falso, obrigatoriamente tem que ter verdadeiro, verdadeiro. Se tem falso, verdadeiro, qual é o oposto de falso, verdadeiro? Verdadeiro e falso. Beleza. Agora vamos lá. Vocês lembram quando é que o se então é falso? A famosa Vera Fischer ou Flamengo na frente do Vasco é impossível. É hoje o jogo, né? Sacanagem. Meu Vasco tá, ó. Aqui é falso. Tudo bem? E as outras? Tem uma questão da prova de 2020 que o cara falava exatamente assim, ó. Que no se então só seria verdadeiro se esse cara fosse verdadeiro. É verdade? Não, porque pode começar com o quê? Tá cheio de questões no CESP desse jeito. Então, a única sequência que deixa o se então falso é a Vera Fischer. Tem uma justificativa? Tem. Não vou falar agora, mas a gente vai ver. Então aqui vai dar verdade, vai dar verdade, vai dar verdade. Tranquilo? Tá aí, ó. São 4 possibilidades, 4 arranjos em que o se então não será só verdadeiro começando com verdadeiro. Ele pode começar com o quê mesmo? Com falso. E começando com falso dá sempre o quê? Verdadeiro. Porque só essa sequência que fica falso, ó. Essa sequência ela não existe. É impossível ela existir, ela não existe. Existe uma explicação para isso também. Beleza. E por fim, o último conectivo. O se, somente se. VV, FF. Pode? VF, VF. Tá tranquilo? Tá certo? No seu visual tá certo? Tá, os arranjos estão certinhos. Professor, o que é arranjo com repetição? É isso aqui, ó. Troca de posição. Troca VF de posição. FV. Isso aqui é chamado de arranjo simples. Já que é arranjo com repetição, eu tenho que repetir quem? VV e quem? FF. É a mesma coisa. Isso aqui, ó. Troca de posição. 1, 2 vai virar o quê? 2, 1. Arranjo simples. E com repetição? 1, 1. 2, 2. Aí, ó, mesma sequência. É a mesma coisa na informática. 0, 1, 1, 0. Depois, 0, 0, 1. É a mesma coisa na sua cabeça. Sim, não. Sim, não. Não, sim. E o outro? Sim, sim. Não, não. Raciocínio lógico é tudo que você já viu na vida. Toda hora que você usa sim e não, você está usando raciocínio lógico. Agora, beleza. Notem. O ou só é verdade em coisas diferentes. E o se somente se? Só é verdade quando eles forem iguais. Quando eles forem diferentes, ó, fica falso. Justificativa. O se somente se são conjuntos iguais, ó. Aí, ó. Essa é a justificativa. Então, se você dominar isso daqui, você domina o CESP. O CESP é totalmente dominado pelos conectivos. Tá? Estude. Quem é o E? O E só é verdade quando todos forem verdade. E o ou? O ou só é falso quando?
todos forem falsas. O se então, é só focar em quem? Vera, Ficha ou o que você quiser. Flamengo, Vasco, Vitória, Fluminense, qualquer coisa. O ou já fala ou uma coisa ou outra. Verdadeiro quando os valores forem diferentes. E o se somente se é o oposto do ou. Ele vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais. A primeira coisa que você estuda é essa parte de conectivo. Você vai ver que se eu pegar as questões aí, você vai ver o tanto de questão que dá para resolver por causa disso. Beleza, é a base? Sim. Em lógica de argumentação, você usa isso. Então vocês vão ver que se você estudar 3 assuntos perfeitos, você mata muita questão de raciocínio. Então vou continuar aqui, tá? Fora a parte de análise combinatória, viu? Depois eu vou te dizer exatamente o que você precisa estudar para chegar na prova da Polícia Civil e na Federal e conseguir uma boa nota. Tudo bem por enquanto? Ok? Outra coisa importante a se estudar. Grau de hierarquia. E hierarquia. Tudo isso para a gente fazer exercício, tá? Olha, ó. Grau de hierarquia. O grau de hierarquia, ele parte do mais fraco para o mais forte. Vocês sabem me dizer o que é mais fraco em raciocínio? O que é mais fraco em raciocínio? Dos conectivos, que é o mais fraco? A negação. Você vai ver muito o CESP fazer isso, ó. Ele colocar parêntese em letras que são negativas. Beleza? A primeira é a negação. Vocês vão ver que depois dessa revisão a gente faz tanto exercício que vocês nem imaginam. Em segundo, eu tenho 3 conectivos. O e o ou, sendo ele inclusivo, e o ou exclusivo. Esquece esse lance de ter 2 ou ser exclusivo, viu? No CESP não é assim não. E em terceiro lugar, é o se então. Em quarto lugar, o mais forte é o se e somente se. Lembrando que eu estou falando para vocês o que vocês precisam estudar. Raciocínio lógico é a matéria mais fácil de se estudar numa prova de concurso público. As pessoas é que complicam. Tá? Vocês vão perceber isso. Ok, como aplicar? Notem. Vocês sabem que sinal é esse na matemática? Que sinal é esse? Menos, não é? Correto? Como é que dá esse resultado aqui? Menos, menos? Mais. E se isso cai numa prova de vocês? É um bicho de 7 cabeças? Não. Menos com menos? Mais. Vai dar A positivo. Significa que esse tio, ele é o sinal negativo da lógica. O menos é o sinal negativo de quem? Da matemática. E esse C aqui em cima, alguém sabe me dizer? Complementar. É o sinal negativo da teoria de conjunto. Incrível quando o CESP faz isso em prova. Ó. Quando ele coloca um C em cima de uma letra, ele está dizendo que vai ter tudo menos em quem? Menos no A. Complementar de A, menos A. É o que não tem. Vocês vão ver questões exatamente falando sobre isso. Ó, assim, ó, de questões do CESP. Nós vamos fazer tanta questão que você vai falar assim, não, nós chegamos na hora da prova, só não acerta se não quiser. Outro sinal negativo é o modificador. Aí, ó. Então, o sinal negativo pode vir com o tio ou com quem? Com o modificador. Beleza? Ok. Então, vamos usar um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Não A e B, então C, se, somente se, D. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual conectivo vai mandar na resposta final numa questão de prova? O E, o se então, ou se somente se? Olha, ó, é o se, somente se. Então imagina. Qual é o mais fraco de todos aqui? É o E. Posso fazer isso? Posso. Beleza.
Depois, quem é o mais fraco? Esse então, se somente se? O E é mais fraco. Posso colocar outro parênteses aqui se eu quiser, ó. Problema não. Agora, entre o se então, se somente se, quem é o mais fraco? Se então, é o mais fraco. Ah, professor, muda aí, põe um colchete. Posso? Aí pergunto, quem é que vai definir a resposta final? O se somente se que está fora do parênteses colchete dos chaves? Ou o se então, ou o E que está dentro? É o que está sempre aonde? Fora. Vocês lembram na matemática qual é a regra de resolução de expressões? Primeiro resolve quem? Na lógica também. Depois, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Na lógica é a mesma coisa. Tudo que vocês aprenderam em matemática é aplicado na lógica. Tudo. Esses dias eu peguei uma questão do CESP, gabarito oficial, dizendo que estava errado e a questão está certa. Ninguém entrou com recurso. Ninguém. E exatamente por causa das definições. Tanto que aqui, ó, qual é o conectivo que tem que ser resolvido primeiro? É o E. Depois, qual conectivo vai ser resolvido? Se então. E por último, se somente se, seguindo essa sequência aqui, ó. Tá? Beleza. Só que tem um detalhe. E quando está no mesmo grau de hierarquia? Grau de hierarquia. Aqui, ó. Mesmo grau de hierarquia. Tá vendo? Imagine essa situação. A ou B. Vou colocar assim, ó. Paulo ficou em casa e Maria foi para a praia ou Maria foi para a piscina. Quantos conectivos eu tenho ali? 2. O E e o OU. Só que eles estão no mesmo grau de hierarquia. Alguém tem que levar o parêntese. Quem? É o E que leva o parêntese ou é o OU? Nesse caso, é o OU. Por quê? Me respondam por quê. Porque ele está falando da mesma pessoa. Olha aqui, ó. Mesmo sujeito. Aí, ó. Mesmo sujeito. Maria. Foi para onde? Para a praia ou Maria foi na piscina, não é? Ok. Posso usar qualquer letra, não posso? Posso resolver qualquer letra. Então, toda vez que tiver o mesmo grau de hierarquia, quem leva o parênteses é sempre quem está com o mesmo sujeito, mesma pessoa. Isso está despencando em provas do CESP. Inclusive, o CESP está trabalhando muito com essa parte aí, que já já vocês vão ver o porquê. Beleza. Falei da valoração, do E, do OU, do se então, do se somente se. Falei do grau de hierarquia, que por incrível que pareça, 80% ou mais dos alunos vão para a prova sem o grau de hierarquia. Muita gente que eu encontro fala assim, professor, eu nunca nem vi esse grau de hierarquia. Eu falei, pois é, você está fazendo a prova na escura. Você está lá chegando lá e fazendo na loucura, e não pode. Você tem que ter o grau de hierarquia. E a terceira coisa importante são as equivalências lógicas. Depois vocês peguem as provas do CESP e compara com o que eu estou falando aqui, ó. Ele segue esse padrão aqui, ó. Valoração, grau de hierarquia, equivalência lógica. Beleza? Olha isso, hein? Vocês conhecem as equivalências? Conhece todas? Não precisa de todas. Você tem que entender quais que o CESP gosta de trabalhar. Vocês conhecem essa daqui? Pronto. Alguém sabe da equivalência desse troço aí? Não, né? Você vê. Tá cheio de questões dessa no CESP, ó. Beleza. Agora eu acho que vocês vão saber. Pronto. Me dá a equivalência aí, por favor. 2x. Por que aí vocês conseguem e lá vocês não conseguiram? Sabe qual é o problema disso?
A maioria de nós estuda raciocínio lógico como se fosse uma matéria isolada, uma matéria que não existe, uma matéria que inventaram. Foi não. Quando eu troquei esse cara aqui para vezes, esse para mais, todo mundo falou que é isso aqui, ó. 2 vezes x, 2x, mais 2y. Sim ou não? Então, vou voltar aqui, ó. No lugar desse 2 eu vou colocar um A. No lugar desse vezes eu vou colocar um C, então. Aqui eu vou colocar um B. No lugar do mais eu vou botar um O. E aqui eu vou colocar um C. Agora faz para mim. Primeira pergunta. Aqueles conectivos são iguais ou são diferentes? Então, é propriedade distributiva. Distribui. Aqui não foi 2 vezes x, que dá 2x? E aqui? A, então, B. Ou, distribui de novo. A, então C. Tá aí a equivalência lógica. Caiu agora em 2020 numa prova do CESP. E o próprio CESP errou a questão. Se você perceber, equivalência quer dizer a mesma coisa. Então você busca a equivalência da matemática. Quando você tem aqui, ó, multiplicação em relação à adição, que é o método do chuveirinho. Aqui também é método do chuveirinho. Professor, todas as vezes que tiver isso, eu faço o chuveirinho? Sim. Olha para cá. Quem tem aqui? E aqui? Iguais ou diferentes? Diferentes. Método do quê? Chuveirinho. Paulo ficou em casa e Maria foi à praia. Ou Paulo ficou em casa e Maria foi aonde? À praia. Olha aí, ó. É só fazer o chuveirinho. Incrível. Professor, isso é equivalência lógica? É. O problema é que as pessoas já estudam equivalência lógica indo lá para a lei de Morgan, não sei o que, esquece das equivalências matemáticas. E o CESP deita e rola em prova. E o cara soubesse desse pequeno detalhe, ele mata as questões rapidinho. Tá? Vou continuar. Olha só. Então, todas as vezes que você tiver conectivos diferentes, você faz a propriedade distributiva. Distributiva, que vocês estudaram na escola como o chuveirinho. E o CESP tem mania de fazer o contrário. Se você vai distribuindo, na hora de voltar, você coloca fator comum em evidência. Qual é a letra que é comum aqui para os dois? A. E conectivo está dando parênteses? Aqui e aqui. Então. A, então, A, então. O que sobrou no seu visual? B ou C. Olha, ó, voltou para cá, ó. Tá vendo? Tô dizendo a vocês vão ver uma pancada de questões do CESP assim, ó. Desse jeito. Beleza. Agora, olha para essa daqui. A, E, B, e C. Pergunto. Mesmo que eu coloque o parênteses aqui, por que não é a propriedade distributiva? Iguais. Ó. São iguais ou são diferentes? Iguais. Então ele sai da propriedade distributiva e vai para a propriedade associativa. Se eu pegar A e B, fizer isso, e C, são iguais ou são diferentes? São iguais. E se eu quiser associar, deixar o A aqui e associar a B com C, são iguais ou são diferentes? São iguais. A resposta é a mesma. E se eu quiser associar A com C? A e C e B, são iguais ou são diferentes? São iguais. Então me digam, qual a diferença de uma propriedade para outra? Associativos, conectivos têm que ser o quê? Iguais. E distributiva? Diferentes. Tudo bem? O cara que estuda equivalência lógica e não passar por aqui está fadado ao fracasso no CESP. O CESP não é banca igual às outras bancas, não. O CESP ele cobra exatamente isso. Beleza. E se eu fizer isso daqui? A ou B e trocar isso de posição? B ou A? A resposta é igual ou diferente? Iguais ou diferentes? A resposta A ou B é igual ou diferente a B ou A? Iguais. Propriedade coordenativa. É só você ir na matemática. Quanto é 2 vezes 3? 6. Muda de posição. Quanto é 3 vezes 2? O resultado mudou? Não. Por quê? Porque ele aceita a propriedade comutativa. Então,
Deixa eu tirar isso daqui. E vou escrever aqui para vocês. Já já, quando eu terminar as equivalências aqui, a revisão, a gente vai para os exercícios e aí você vai dizer: caraca, se eu souber isso daí, eu mato 80% da prova. Os outros 20% é análise combinatória e probabilidade. Junto com as outras coisas. Propriedade associativa. Marcante. A distributiva é quando os conectivos são diferentes. E associativa? Quando são iguais. E se você trocar de posição? Pode, mas só um que não pode. Quem não pode? Vocês lembram quem é que não pode trocar de posição? Vocês sabem por quê? Vou mostrar por quê. Olha que interessante. Tem essa propriedade aqui chamada de comutativa. Comutativa. A propriedade comutativa diz: eu posso ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que o resultado é o mesmo, com exceção de um. Se eu ler A e B, eu posso trocar de posição, não posso? Vai ficar B e A. A resposta é a mesma. A ou B, tanto exclusivo quanto inclusivo, não importa. Se eu trocar de ordem, a resposta é a mesma. O se somente se A, se somente se B é a mesma coisa que B? Se somente se A é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa? A então B é a mesma coisa que B então A? A resposta é não. Alguém sabe me dizer o porquê? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se é pernambucano, então é o quê? Nordestino. Vou fazer uma coisa real. Se é pernambucano, então é nordestino. Tá certo? Tá certo. Agora troca. Se é nordestino, então vai ser pernambucano? A resposta é não. Todo pernambucano é nordestino. Todo nordestino é pernambucano? Não. Eu tenho os baianos, cearenses, né? Os alagoanos. Então, o único conectivo, entenda, o único conectivo que não aceita a propriedade comutativa é quem? É o se, por causa disso aqui, ó. Olha quem é o se, então. Isso é o se, então. Todo mundo que é pernambucano, automaticamente é quem? Agora volta. Todo mundo que é nordestino é pernambucano? Não. Eu tenho essas pessoas que estão aqui, ó. E tem outro que é baiano, sergipano, alagoano, cearense, maranhense. Perceberam o que é o se então? O se então é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Todo P é N, mas nem todo N é P. Por isso que ele não aceita a propriedade comutativa. Se o cara vai para uma prova do CESP sem essas propriedades que você estuda lá na quinta série, você não faz prova. Você chega na hora da prova e fala, ó, tá grego aqui, isso é grego, beleza. Então, a primeira parte de equivalência tá aí. Já eu termino, viu? Ok. Opa, foi mal. Quem nunca viu isso? Que conectivo é esse? E? O que é isso aqui? Então, isso aqui é a negação de que conectivo? Do E. Negação do E. Esse A está positivo ou negativo? A regra é de sinal. Menos com mais? Dá menos. Negação de E. Ou. Vocês lembram que eu falei que a tabela do E é o inverso da do ou? Exatamente por causa da negação. Negação do E ou. Negação de B. Não B. Pronto. Eles são o quê? Equivalentes. Existe uma lei. Lei de Morgan. Bate recorde em provas do CESP, tá? Mas não se animem. Nossa, não se animem. Todo mundo acerta. Há controvérsias. Que lei que eu falei aqui? Lei de Morgan. Tudo bem? Agora olha só, o que o CESP é capaz de fazer com vocês.
Negação do E ou lei de Morgan. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Negação do ou. Incrivelmente. Vou até deixar assim, ó. Vou deixar assim. Como é que você sabe aqui que isso aqui também é a lei de Morgan? A lei de Morgan, gente, é lá da teoria de conjunto. A lei de Morgan é simplesmente assim, olha só o que eu vou falar para vocês. Todas as vezes que tiver um C em cima de qualquer conjunto, ele está te dizendo que vai ser a diferença. Resumindo, ele fala que é a negação. Tudo bem? Olha que interessante. A elevado a C. Qual é a negação de intersecção? O contrário de intersecção? União. B elevado a quem? A C. Vocês lembram que eu falei para vocês o que significa esse C? A diferença. Então, qual é a diferença de A? Não há. Se esse símbolo é teoria de conjunto, a da lógica é quem? Ou esse C em cima do B também é a diferença. Bate o olho lá para cima. O CESP fez isso numa prova. E olha que é uma matéria, depois que você conhece, ela vai se tornar muito simples para vocês. Inclusive, o CESP, na última prova da PCDF, ele usou a parte de conjuntos, né? Mas eu vou deixar isso aqui bem mais interessante para vocês. Todas as vezes que você vê um C em cima aqui, ele está na notação de conjunto. Notação de conjunto. E esse? Está em que notação? Está na notação da lógica. Mas é a mesma coisa? É. O que significa complementar de A? A negação de A. Exatamente. Agora, vou mais fundo ainda. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá? Só para você ver. Quem é A? Conjunto. Quem é M? Quem é A? Conjunto. Quem é M? Proposição. Alguém pode me dar a resposta? Complementar de A. Está dizendo que é a diferença de quem? De A. Quem está dentro de A? Então qual é a resposta? Não M. Pode pegar a prova da IBCE. Tá desse jeito lá, ó. A maioria das pessoas estão indo para a prova sem saber o assunto que o CESP cobra em prova. A maioria das pessoas está indo com a ilusão, com aquelas questõezinhas mais bestas disso aqui, ó, chamado Lei de Morgan. A partir do momento que a gente terminar o nosso curso aqui em exercícios, vocês vão ver o poder que vocês vão ter nas mãos. Não precisa não se espernear não, porque é uma coisa bem óbvia, porque as pessoas não estão aprendendo da forma que deveria aprender. E isso eu vim pensando muito. Falando assim, gente, olha, tem muita gente que nem percebe que as proposições estão sempre dentro da onde? Do conjunto. Quer ver? Vou pegar a questão que está aí na prova. Pega aí a folha. Quero mostrar para vocês, um dia me perguntaram, por que você ensina lógica com conjunto? Aí eu mostrei essa questão para ele, ele falou assim, ah, por isso? Eu falei, pois é, por isso. Aí vai perguntar o número de pessoas que acertaram. Poucas. Questão número 6. Questão 6, página 2. A partir de hoje vocês vão ter uma nova visão do que é raciocínio lógico. Vocês vão ver que é bem simples. Na hora que você vai pegar é no tranco, mas na hora que pega também... Olha só que interessante. Questão número 6, CESP, SEBRASP, IBCE. Considere as seguintes proposições. Qual a proposição P que ele usou? O paciente receberá alta. Tudo bem? Qual a definição de proposição mesmo? É uma sentença declarativa, verbal com sujeito bem
definido. Você tem que ter sujeito e predicado. Aí. Proposição que o paciente receberá medicação. Lembrando que a aula, aqui eu estou dando revisão. A aula teórica não é assim não, viu? A aula teórica vem passo a passo, porque aqui a gente não vai ter o tempo não. Eu estou te dando exatamente o que você vai precisar para a prova. R. O paciente receberá visitas. Qual foi a informação que ele te deu sobre as letras P, Q e R? Elas são proposições. Olha que interessante, ó. Depois ele continua. Tendo como referência essas proposições, né? S negação, blá, 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 blá. O item que eu quero é o item 3. 1, 2 é porque tá faltando um 3zinho na frente, tá? Item 3. Tá faltando uma informação aí nessa questão. Deixa eu dar essa informação. O CESP ficou faltando aí, tá? Tem os conjuntos. Faltou essa informação, acho que foi erro de digitação. Conjuntos. Ele colocou assim, ó. Conjunto A. Pacientes que receberão alta. Conjunto B. Pacientes que receberão medicações. Foi isso que faltou na questão, tá? E conjunto C. Pacientes que receberão visitas. Essa informação ficou faltando aí, tá? Foi erro de digitação. Então eu tenho proposições. O paciente receberá alta. Você vê que é uma frase, né? E aqui é o conjunto, correto? Posso perguntar? Quem é o conjunto A? O paciente receberá quem? Alta. Então dentro do conjunto A tem que proposição? B. Concordam comigo? Ok. Ó, dentro do conjunto A tem que proposição? P. Todo mundo concorda? Conjunto A, pacientes que receberão alta. Proposição P, o paciente receberá alta. Quem é o conjunto B? Pacientes que receberão medicações. Então, qual é a proposição que está dentro do conjunto B? Que. Entenderam o que vai acontecer aqui? Ó, que. Perfeito. E no conjunto C, pacientes que receberão visitas. Qual é a proposição que está dentro do conjunto C? R. Até aí, tudo bem? Todos vocês perceberam que toda proposição pertence a um conjunto? Todos. Beleza. Aí vem o item de número 3, tá? Por enquanto eu quero 3. O que ele vai fazer na questão? Se para os pacientes dessa unidade hospitalar a proposição não P, então Q ou R for verdadeira e A elevado a C, o que o CESP está dizendo sobre esse A elevado a C? O conjunto complementar. Traduz para mim o que é complementar. O que é complementar? Diferença. Coloque sempre isso na sua cabeça, tá? Está contido, ó, o símbolo está contido em B união C. Vou colocar um parênteses aqui só para ficar bonitinho. Ele quer saber se esse item está certo ou errado. Aí eu pergunto para vocês, em que sã consciência o cara chega numa prova de lógica do CESP, olha para isso aqui
sabe o que ele vai fazer? Ele vai pular a questão. Ele não sabe nem por onde começar a resolver. Agora, olha só que legal. O que significa o C em cima do A? Ele está falando para você negar quem está dentro do conjunto A. Nega quem está dentro do conjunto A. Vai virar o quê? Não P. Tá certo? Tá. Que símbolo matemático de conjunto é esse? Está contido. Olha que legal. Olha que legal, hein? O estado de Pernambuco está contido na região Nordeste. O estado de Pernambuco está contido na região Nordeste. Isso quer dizer que se é pernambucano, então é o quê? Que símbolo é esse na lógica? É o si? Tá certo? Tá certo. Que conjunto é esse? B. Quem é que está dentro do B lá? E. Tá certo. Que símbolo matemático de conjunto é essa ferradura para cima? União. Qual é o símbolo lógico da união? É o ou, o símbolo lógico da união. Enquanto a matemática trabalha com a ferradura, a lógica trabalha com o vizinho. Tá certo? Tá certo. Que conjunto é esse? C. Quem é que está dentro de C? É, o item está correto. Olha aí, ó. A maioria das pessoas não sabe que as proposições pertencem a determinado conjunto. Você viu que o CESP explicou quem eram as letras que eram as proposições e quem eram as letras que era quem? Os conjuntos. Professor, posso trabalhar com a mesma letra? Pode, desde que a banca fale, olha, a proposição é tal e o conjunto é tal. Por isso que quando eu coloquei assim, ó, Pedro é médico. Pedro é médico é uma proposição. Ele pertence a que conjunto? Dos médicos. João é professor, ele pertence a que conjunto? Dos professores. Gente, tudo que vocês estudam na matemática é aplicado na lógica da mesma forma. Vou dizer aqui num português não tão certo. Eu te amo. É amo-te, né? Mas eu te amo, tá bom. Arruma uma equivalência lógica aí pra mim. Arruma uma equivalência lógica aí pra mim. Podem falar, eu deixo. I love you, chuchu. Aí, ó. I love you. Pergunto, é a mesma coisa? É. Só que uma está numa língua, outra em outra. Aqui está na linguagem de conjunto, aqui está na linguagem de quem? Da lógica. Ah, legal. Quer dizer, então, na lógica, a gente trabalha com as letras que estão dentro de que? Do conjunto. Por isso que o CESP coloca esse tipo de questão em prova e arrebenta com todo mundo, porque as pessoas não estão preparadas, porque eles não estudam exatamente isso. Proposições são sentenças declarativas, verbais, com sujeito bem definido e que pertencem a um determinado conjunto. Por causa disso. Aí, ó. 0, 1, 2, 3. Vamos lá? Na matemática, conjunto A. Na matemática, elemento. Agora lê. 0 pertence ao conjunto A. Você já está declarando, não está declarando? Então, na lógica, 0, 1, 2 e 3 deixa de ser elemento e passa a ser o quê? Proposições. Olha aí. Foi o que aconteceu aqui, ó. Proposição, proposição, proposição. Conjunto, conjunto, conjunto. Ele afirmou quem eram as proposições e quem eram os seus respectivos conjuntos. Aí, eu costumo brincar assim, ó. Eu posso trabalhar com a mesma letra. Vamos ver se vocês são espertos. Esse A aqui é conjunto ou é proposição? Esse A é conjunto ou proposição? É só olhar para cá. Proposição. Esse A é conjunto ou proposição? Conjunto. Por quê? A negação de conjunto, gente, é um C em cima. A negação de proposição é um tio na frente aqui, ó. Por isso que quando você está assim, ó, não A, E, não B, eu estou em que notação? De conjunto ou de proposição? Proposição. Vamos transformar isso em conjunto? O que vocês acham? Pode ser? Vou usar a mesma letra, pode? Ok. Tá certo? Tá. Tá certo? Tá. Aqui, ó. C. Tá vendo? Aí, ó. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? É o mesmo símbolo?
que eu faço para transformar isso em conjunto? Aí, ó. Eles são equivalentes. E se eu chegar aqui e mudar isso para cá, tirar isso daqui e colocar aqui? Pergunto, são iguais ou são diferentes? São iguais. Quer ver, ó? A elevado a C, não há. Complementar de intersecção, ou e B elevado a C, negação. Você pode ter certeza que o CESP vai colocar isso de novo na prova. O CESP está mudando a forma de pensar, porque ele sabe que o aluno não estuda isso. Ele estuda o seguinte, isso aqui é a lei de Morgan, ó. Só que o aluno só sabe a lei de Morgan aqui, ó. Ele não sabe a lei de Morgan na teoria de conjunto. Vocês sabiam que quando o CESP põe no edital teoria de conjunto, você pode estudar a teoria de conjunto que vai cair na prova? É líquido e certo. Tem uma prova que não tem a teoria de conjunto. Tá claro? Agora tem que tomar cuidado, ó. É linguagem de conjunto. Linguagem de proposições. Você não vai encontrar nenhum conjunto no mundo falando assim, ó. Vamos lá. Conjunto P ou proposição P? Proposição. Conjunto P ou proposição P? Conjunto. Mas significa, esse C aqui em cima significa o quê? Diferença, complementar. Se eu for usar a mesma letra, qual é a resposta que fica? Não P. Aí, ó. Isso é importante quando você está estudando a teoria de lógica. É importante você estudar. É claro que, igual eu estou te falando, hoje eu estou fazendo só uma revisão. Teve gente que nunca viu isso na vida. Levanta a mão quem já viu isso aqui na vida, pelo menos uma vez na vida, isso aqui. Ou pelo menos essa questão de prova aí, ó. Aí, ó, todos os alunos estudaram comigo. E o resto? Não viram. Por isso que eu falo para vocês, às vezes as pessoas teimam em não estudar teoria de conjunto. Tem no edital? Pode estudar. Pode estudar. Você vai ver que as minhas revisões são feitas hoje. Depois eu vou só exercício atrás de exercício. Beleza. Então, beleza. Vamos lá. Olha isso daqui, hein? Então, não há E, B. Como é que eu resolvo essa equivalência? Ó, tá na teoria, tá na de proposição. Esquece conjunto. Vai lá. Negação da negação de A. A. Negação de E. Ou I. Negação de quem? De quem? Não B. Vamos fazer uma equivalência para conjunto usando a mesma letra. Pode ser? Vamos lá? Quem está aqui? Tem alguma coisa? Não. Quem é esse cara no conjunto? União. Dou um doce para quem adivinhar quem entra aqui. Como é que é? O B elevado a C. Perfeito. Olha aí, ó. O CESP fala que isso é equivalente a isso. As pessoas vão olhar e falar, que diabo é isso? Mas lembrando, aqui eu usei quem? A mesma letra para proposição e a mesma letra para quem? Para conjunto. Se o CESP quiser mudar, ele usa A para conjunto e usa X para proposição, por exemplo. Tá? Mas isso a banca é obrigada a fazer, tá? Ó, a banca fala que o conjunto A tem X. O que você já sabe? Conjunto, proposição. E B tem Y. Conjunto, proposição. Então, se eu fosse traduzir lá, quem é A? X. Não. Senão eu erro aqui, né? Não, eu fico doidinho das ideias. Não vai ficar assim, ó. Só para ter uma ideia. Vai ficar A ou não B. Perfeito? É isso? Esquece isso aqui por enquanto, senão depois eu mesmo vou fazer confusão para vocês. Vamos fazer com a mesma letra. Aqui vai ser A, união, com B elevado a quem? A C. E se eu colocasse uma negação aqui? O que ia acontecer ali? A elevado a C. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma pergunta. E se eu fizer isso aqui, ó? Vamos ver, hein? A intersecção com B elevado a C. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Vamos ver? A elevado a C tá aqui. Complementar de intersecção, união. B elevado a C. O que é B elevado a C? Negação de B. O que é A elevado a C? Negação de A.
Imagina se no dia da prova, ou PF, ou CDF, caiu uma questão dessa, gente, a maioria, eu garanto para vocês, sai da prova falando assim, cara, caiu uma coisa lá que eu nunca vi na vida. O CESP não vai entregar a prova da PCDF de graça, não vai. O CESP não vai entregar a prova para quem está estudando só o básico, não vai. Ele vai simplesmente entregar a prova para quem sabe as teorias. E essas teorias é que vocês estão tendo a oportunidade. Professor, vai ser chato? Vai. Vai ser chato. Você vai bater na tecla? Vou. Mas na hora da prova você começa a rir. O problema é quando você ri na sala. Chega na prova, você o quê? Chora. Esse é o problema. Se você seguir a risco os exercícios que a gente está fazendo, e o que eu estou dizendo para vocês, vocês vão se dar bem na prova, sim. Porque eu faço tudo que o CESP cobra em prova, eu tento reproduzir. Tudo bem essa nomenclatura? Tranquilo? Vou continuar. Isso aqui é chamado de quê mesmo? Lei de Morgan. Quem viver, verá. Quem tiver aí depois do intervalo vai ver exatamente essas questões acontecendo. Ok. Então, eu também tenho uma outra lei de Morgan, que é quando? Lei de Morgan é quando é a negação do E e a negação do OU. É a mesma coisa? Vai ser negação de A e negação de quem? De B. Traduz para conjunto para mim, por favor. Vamos lá. A mesma letra. A elevado a C. Eu estou traduzindo isso. Intersecção com B elevado a C. Tá certo? Olha aí, ó. Eu só estou fazendo aqui. Beleza. Agora eu vou colocar aqui. Se aqui é intersecção, aqui tem que ser o quê? União. Tá certo? Tá certo aí, ó. Tá aí. Você vai ver uma pancada de questões a banca usando um C em cima do conjunto, ó. Inclusive, na última prova da PCDF 2013, caiu. Ninguém sabia que diabo era A elevado a C. E as pessoas ficaram lá a ver navios. Beleza. Lei de Morgan. Outra equivalência lógica muito conhecida pelo CESP. Que conectivo é esse? E aqui? Então a regra é a negação do si? Então, você segue essa regra aqui, ó. Mané. Traduz mané. Mantém a primeira e nega a segunda. O se então, pelo fato do se então não aceitar a propriedade comutativa, ele tem uma ordem pré-estabelecida. Primeiro, segundo. Esse cara é chamado de antecedente ou precedente. Antecedente ou precedente. E esse aqui, quem é? Antecedente consequente. Ou, vou mudar para cá. Quem é o primeiro e quem é o segundo aqui? Tanto faz por cada propriedade comutativa. Aqui quem é primeiro e quem é o segundo? O A é primeiro e o B é segundo. Por quê? Porque ele não aceita a propriedade comutativa. Toda questão de negação de si, então, você usa a regra Mané. Mantém a primeira, que é A, e nega a segunda, que é B. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Se eu quiser trocar de posição, posso? Posso, porque o conectivo E aceita a troca de posição. Perfeito. Já te dei duas equivalências que caem muito em provas do CESP. Ok. Outra equivalência que cai também muito. O que vai diferenciar essa regra para aquela? Quem? A negação. Você tem que tomar muito cuidado no texto, que no texto ele fala a negação do se então. E tem texto que ele fala o se então. Agora olha que interessante, vê se você consegue entender. A minha resposta aqui deu positivo ou negativo? Positivo. Aqui vai ser negativo. Que conectivo eu tinha aqui? E. Vai sair aqui quem? Ou. Aqui era não B. E lá? B.
Ué, professor, aplica a lei de Morgan aqui, ó. Negação de A, não A. Negação de E, ou. Negação de não B, B. Olha lá, ó. Ele simplesmente trocou. Onde é positivo fica negativo, e onde é E vira ou. Aí a regra é outra. Já ouviu falar dessa regra? Neymar. Olha aí, ó. Sabe por que eu sei que a regra é do Neymar? Por causa desse ou aqui, ó. Todas as vezes que você vai para a prova de concurso público e você vê ou, olha só. Por causa dessa parte de cima aqui, ó. E traduz para mim, Neymar. Nega a, mantém a segunda. Vocês lembram que eu falei para vocês que a tabela verdade do se então e do ou tem 3 verdades e 1 falso? Por isso que o se então tem equivalência com quem? Com o ou. Aí as pessoas falam, professor, eu conheço só a contra-recíproca. É a que mais cai em prova, porém o CESP vem e coloca essa. Beleza. Esse cara tem equivalência com o Neymar. Mas também, notem, se ele é A, então ele é o quê? B. Volta. Se ele não é B, então ele não é quem? A. Muito fácil essa, ó. Se eu sou pernambucano, eu sou o quê? Você concorda? E se eu não for nordestino? Então eu não posso ser o quê? Pernambucano. É o teorema da contra-recíproca, conhecida como CR7. Eu apelidei de CR7 só para fazer uma alusão do Neymar. Gente, se então e ou sempre tem equivalência lógica. Ou no Neymar, ou aonde? CR7. Olha aí, ó. CR7 é só para fazer uma brincadeira, tá? É chamado de teorema da contra-recíproca. Olha aí, ó. Linguagem de concurseiro, de A para B. Você não pode só trocar. Você tem que trocar e negar. Linguagem, volta, negando. A maioria das questões de prova, 90%, vamos colocar 90%. 90%, escutem o que eu vou dizer para vocês. 90% das questões do CESP, que ele começa com se então, e ele coloca na resposta se então, é o teorema de quem? Da contra-recíproca, porque é a única equivalência lógica que o conectivo não muda, ó. Esse mudou, esse mudou, esse mudou, esse mudou, esse não mudou, ó. Quando você pegar questões do CESP, que o iniciado é se então, e ele coloca a resposta no se então, a única equivalência que você vai usar é essa daqui, ó. Porém, o se então tem quantas equivalências lógicas? Tem 2. Na verdade, tem 3. A então B é equivalente a A então B. É um espelho. É uma igualdade. Não é nem espelho, é igualdade, tá? Então, isso daqui, ó. É incrível como isso cai em prova o tempo inteiro. Quer ver? Questão número 1 da folhinha aí. Questão de 2020 CESP. Auditor Fiscal 2020. Proposição P. Vocês sabiam que vocês podem traduzir frase para letra, né? Lembram que eu falei para vocês? Aí, ó. Proposição P. Se o servidor gosta do que faz, me dá uma letra para representar o servidor gosta do que faz. S. Então, o cidadão cliente fica satisfeito. Representa para mim. C? Pode ser C de cidadão? Ok. Vocês podem representar sempre, tá? Do jeito que vocês quiserem. Essas letrinhas aqui, ó, é sua. O S significa que o cidadão, ou o servidor, né? E o C lá de cidadão. Olha no item 1. Item 1. Dicas para a prova do CESP. Dicas são importantes. O item 1, ele quer a negação. Correto? Ok? Então vamos lá, ó, só para você ter uma ideia. Proposição, o servidor não gosta. Então vou deixar isso aqui. Ele quer que você negue isso aqui, ó.
Aí, ó, ele quer que você faça a negação. Tranquilo? Aí você vem e você pode escrever, traduzir a resposta dele, se você quiser. Vamos lá. O servidor não gosta do que faz, ou o cidadão não fica satisfeito. Isso, não é? Pergunta, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Por que tá errado? Olha a regra. Olha a regra, cadê? Onde é que tá? Onde é que eu coloquei essa regra? Oxi! Aqui, ó. Aqui, ó. Negação do sim, então. Qual é a regra? Mané, mantém a primeira? O que ele fez ali? Negou tudo e trocou para quem? Errado. Olha aí, ó. Errado. Aí, ó. Pá. Vamos colocar a resposta certa? A resposta certa seria: mantenha a primeira e nega a segunda. Essa seria a resposta certa. Aí, ó. Professor, não quero regra. Não quero regra. Eu falo, que pena. A regra mata a questão em 1 segundo. Então, se você não quer regra, você pode montar o que mesmo? Uma tabela verdade. Como fazer por tabela verdade? Traduz o enunciado dele e traduz quem? A resposta. Entenderam? Sempre no CESP traduz o enunciado, traduz a resposta. Se você não conseguir lembrar da regra, você faz uma tabelinha bem rápida. Quantas letras do alfabeto vocês estão vendo aí? 2. Quantas linhas? 4. Pode ser assim? 2 verdadeiras, 2 falsas. Depois, V, F, V, F. O que aconteceu aqui? Negou S. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que aconteceu aqui? Negou C. Se C é VF, VF, quem é não C? FV, FV. Quando que são equivalentes? Quando a resposta desse sim, então, bater com a mesma resposta do ou. Vamos ver se vai bater? Que conectivo tem aqui? Lembrem, qual a única sequência que deixa o sim, então, falso? Vera. Aqui vai ser o quê? Falso. Com a negação, passa a ser verdade. Aqui seria verdade. Com a negação, falso. Seria verdade. Com a negação, falso. Aqui seria verdade. Com a negação, falso. Esquece isso aqui que não te pertence mais. Que conectivo é esse? O ou. O ou só é falso quando? As duas forem falsas. Aqui vai ser o quê? Falso. E aqui? Basta ter uma verdade que fica? Verdade. Pergunto, essa parte azul ficou igual a essa? Não. Por quê? Porque eles não são equivalentes. Se fosse essa a resposta aqui, daria o mesmo resultado. Aí eu pergunto, precisa fazer a tabela? Não. A regra é clara. Negação de sim, então, basta usar que regra? Mané. O que é mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Cara, as questões do CESP são as mais fáceis, porque se você traduzir, você já está com as respostas. Se você bater o olho e ver a equivalência, você já marca certo ou errado. É incrível quando você já começa a ver isso. A tabela verdade é chamada de plano B. Só existe uma questão no CESP que você precisa de tabela. Só uma. O restante, nenhuma outra precisa de tabela verdade. Sim. Qual é? Fala aí. Trocar. Não. Vamos lá. Eu acho que eu não entendi isso. Trocar não ser. Desculpa, não estou te ouvindo. Não. Não. Você só pode levar C se for teoria de conjunto. Se for representatividade de conjunto. Se ele fizesse isso daqui, ó. Se ele falasse, ó, S é proposição, C também é proposição, mas S é conjunto, aí você pode.
Se tudo for conjunto proposição, pode. Você poderia fazer assim, ó, S intersecção com C elevado a C. Sim. Desde que ele falasse para você que tanto a proposição quanto o conjunto era a mesma letra. Perfeito? Porque senão ele vai dizer, ó, essa é a proposição, mas o conjunto é X, por exemplo. Aí ele vai te tirar. Foi o que ele fez naquela questão. Mas quando você está trabalhando aqui, jamais ele vai fazer isso. Ele pode chegar numa prova e falar assim, olha, gente, ó, o conjunto X é S e o conjunto Y é C, tá? Conjunto, conjunto, proposição, proposição. Se ele colocar X intersecção com Y elevado a C, olha para mim. Quem está dentro de X? S. Que símbolo lógico é representativo desse da matemática? E. O que é C em cima de Y? A negação de Y. Quem está dentro de Y? C. Então vai ser quem? Aí, ó. Tá vendo? É isso que às vezes a pessoa não entende a transferência da teoria de conjunto para a linguagem de proposição. Dentro dos exercícios vocês vão ver várias vezes isso acontecendo. Aliás, algumas vezes, né? Acontecendo. Beleza. Que regra que eu uso na negação de C, então? Mané, mantém a primeira e nega a segunda. Perfeito. Outro item aí. Item 2. Reescreve o original. É S, então C, e escreve o que o CESP te deu no item 2. O que está dizendo no item 2? Leiam para mim. O servidor não gosta do que faz. O que ele fez aqui? Se S ele gosta e não S. Não gosta. Correto? É isso mesmo? Ah, não. É aqui, né? Não. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então ele não gosta do que faz. Traduziu? Traduziu. Agora perceba. Viu alguma equivalência? Dá uma olhada. Viu alguma equivalência daqui para cá? Olhem direito. Ele voltou o quê? Ele voltou negando. Ele usou uma regra, não foi? CR. Então o item está aqui. Tá certo. Aí, ó. Olha aqui, ó. CR7, ó. Aí, ó. O teorema da contra-recíproca. Por isso que eu uso o CR7, ó. C e R. Só para ficar bonitinho é Cristiano Ronaldo e o Neymar. Tá vendo, ó? Perceberam? Professor, eu vi, então... E ó, o S e o C mudaram de posição, não foram? Foi. O S e o C mudou de posição. Mas para mudar de posição, tem que mudar de quê também? De sinal. Toda vez que o CR7, gente, você volta negando. Agora vamos lá. Faz de conta que as proposições e as letras são as mesmas. Desculpa, as proposições e os conjuntos são os mesmos. Desafio. Como é que eu traduziria isso aqui para a teoria de conjunto? Vamos lá, se vocês são espertos? Mesma letra, estou usando a mesma letra. C elevado a quem? A C. E esse cara na teoria de conjunto? Está com? Como é que fica esse? S elevado a C. Olha aí. Ó. Na teoria de conjunto ficaria isso aqui. Ó. Tá vendo? Por isso que é importante você saber que o se então é o está contido, o e é a intersecção, o ou é a união. É por isso. Só que aqui você trabalha com conjunto e aqui você trabalha com as proposições. Perfeito? Aqui só é uma brincadeira para você ir pegando os macetes do CESP. Item de número 3. P, vou reescrever P aqui. S, então C. S é P, né? Ele disse que vai ser duas proposições simples, ok. Que vai ter duas linhas. Certo ou errado? Por que você sabe que está errado? Porque é 2 sempre elevado a duas proposições. Quantas linhas? 4 linhas. 4 linhas é isso aqui, ó. VV, FF, VF, VF. O que é isso aqui, por favor? Arranjo com
repetição. Por isso que aqui é o número de possibilidades, denominado arranjo com repetição. E para os desavisados, deixa eu mostrar o que é isso aqui, ó. Tem uma ideia, ó. Só para você ver como é que funciona esse troço. Dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção. Só para você entender sem ficar decorando as coisas. Você concorda que todo S é C? Se eu colocar você aqui, eu estou dizendo que você participa de que conjunto? Do S e do C. Olha aqui, ó. Se eu te colocar aqui, o que eu estou dizendo para você? Que você participa de que conjunto? E não é S. Olha aqui, ó. Ele é C, mas não é S. Não é falso, e sim é verdade. E se eu te colocar aqui, o que você está percebendo? Você nem é do C? Todo S é C. E quando eu coloquei aqui, eu estou dizendo que ele não é C? Está vendo esse falso aqui? É o teorema da contra-recíproca. Está vendo esse falso verdadeiro? É o Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Tudo que você vê de regra está na tabela verdade. Aí eu pergunto, essa é esse bonequinho, aquele é esse bonequinho e a última é esse bonequinho. Cadê essa daqui? Cadê essa? Cadê VF? Tem como ele ser S e não ser C? Não, é impossível. Por isso que aquela sequência VF nunca vai dar certo. Por isso que você fica, Vera Fischer é falso. Nossa, vocês viram como é que ela tá bonita? Ano retrasado eu acabei com a Vera Fischer, porque a Vera Fischer já estava acabadinha, mas rapaz, ela apareceu do nada aí. Credo. Tem que dinheiro. Diz que o problema não é ser. Como é que é? Não é ter nascido feio, sim pobre, né? É assim, é isso mesmo. Sacaram, gente, por que essa sequência não existe? Se eu mudar pra cá, ó, pernambucano e nordestino, você entende muito melhor. Esse cara nasceu no Pernambuco, logo ele é o quê? Nordestino. Aqui, esse nasceu no Nordeste, mas não é pernambucano. E esse? Não é nordestino, nem pernambucano. Essa linha aqui, o que está dizendo essa linha se eu trocasse aqui para P e N? O que seria? Ele seria pernambucano? É possível isso? Não. Tá vendo, crianças? Por isso que essa sequência nunca vai dar certo. Nunca. Existe um porquê, né? E às vezes as pessoas não sabem o porquê. E nem sabem por causa do desenho. Beleza? Ok. Foi. Tá aí as equivalências. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se então não vira ou? Ou vira? Pela regra? Neymar. Sempre. Gente, as regras que mais caem em prova. Neymar, CR7 e a lei de quem? Morgan e Mané. Se você vai com essas regrinhas aqui na ponta da língua, gente, você acerta uma pancada de questão. Um belo dia eu estava dando aula aqui embaixo, uma salinha pequenininha, que agora virou sala de estudo. A menina entrou e falou assim, está tendo aula de quê? Eu falei, estou dando aula de lógica. Eu falei, opa, vou fazer uma prova amanhã. Eu falei, oi, vai? Legal, tá preparada? Ela, não sei nada não. Aí eu estava dando equivalência lógica. Eu falei assim, então fala o seguinte, não dá tempo de você estudar? Decora essas equivalências. Sabe o que aconteceu? A metade da prova dela era de equivalência. Ela acertou a metade da prova sem nunca ter estudado. Tudo porque tem um padrão. Padrão, valoração, equivalência lógica, grau de hierarquia. Tudo que eu falei aqui vocês vão usar em lógica de argumentação. Tá? Já vai ter uma questão de lógica de argumentação e seguir aquele padrão do chuveirinho. Vocês lembram do chuveirinho que eu falei para vocês? Já vocês vão ver. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. O que vocês precisam estudar em lógica? Valoração do E, do OU, do se então e do se, somente se. Grau de hierarquia e as equivalências. Gente, se você estuda isso não dá 3 horas de estudo em casa. Não dá. Em 1 hora você consegue observar e estudar tudo isso. Professor, quer dizer que deu você estudar Mané, Neymar, Cristiano Ronaldo e Morgan, está eleito. Vocês vão perceber que a maioria das questões do CESP, ele sempre está te cobrando alguma coisa assim. Perfeito? Vamos ver. São que horas? Quanto? 8:45. Então nós vamos fazer assim, ó. Questão número 2. Olha que questão fantástica.
Vocês vão ver tudo que eu falei aqui está nessa questão número 2 aí, ó. Agora a gente vai comentando, tá? A gente vai falar, vou perguntar para vocês, a gente vai observar. Questão CESP 2020. No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4 são as premissas. Primeira coisa, o que é uma premissa? Premissa são proposições, tá bom? Em que não importa o que está escrito, elas serão todas verdadeiras. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, o cachorro late, não importa, verdade. O navio voou, não importa, verdade. Tá? Então, premissas são consideradas verdadeiras por hipótese. E C é a conclusão. E a conclusão é uma consequência necessária das premissas. Perfeito? Só por enquanto você vai entender o que significa isso. Então, premissa 1. Sempre que você quiser traduzir, você pode traduzir, mas você não é obrigado. Você não é obrigado a traduzir. Mas vamos traduzir? P1. Se há carência de recurso tecnológico no setor alfa, isso me impede de fazer isso aqui? TR de carência? Posso? Posso. Posso fazer isso? O que significa esse solzinho? Há carência no recurso tecnológico do setor alfa. Gente, vocês podem representar pelo que vocês quiserem. O importante é você entender que você está traduzindo. CR é carência de recurso. Tudo bem? Então, o que importa é o conectivo, não o que está aqui, tá? Então, o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado. Me dá uma letra para representar o que eu acabei de ler. TR. TR de quê? De trabalho, pode ser? Pode ser só T? Pode. Professor, eu quero colocar não T. Pode? Pode. O seu não T significa essa palavra aí. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. Sabe o que as pessoas acham? Que frase afirmativa tem que ser letra afirmativa. E frase negativa? Letra negativa. Negativo. Você pode colocar, como pode não colocar, que dá na mesma. Tá bom? Então vamos colocar T de trabalho. P2. Se há carência de recursos, CR, então, os beneficiários do serviço, posso colocar BS de beneficiário do serviço? Pode. Professor, eu posso usar A, B, C, D, E, F? Pode. Professor, eu posso usar AG1000A? Pode, o CESP está fazendo isso. Você pode fazer o que você quiser, você manda na lógica, só respeite as regras. Se você respeitar o conectivo, você pode fazer o que quiser. P3. Se o trabalhador dos servidores públicos que atuam no setor alfa, eu já usei quem? P. Então, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Servidores, o quê? Padecem. Você sabe por que eu estou usando duas letras assim? Só para identificar, o servidor padece. Tá vendo? Aqui o beneficiário, não sei do que. E assim sucessivamente. P4. Lembrando que você pode fazer o que quiser. Se os beneficiários do setor prestado para o setor alto são mal, se os beneficiários do serviço, é o BS, né? BS. Então, os beneficiários de serviços prestados por esse setor padecem. E agora? Os beneficiários padecem. É isso? Olha que interessante. Isso aqui foi a tradução desse texto. E vocês podem usar. Professor, posso colocar A aqui? Pode. B aqui? Pode. A de novo porque repetiu? Sim. Aqui é outra, é C? Sim. Aqui é B porque repetiu? Sim. SP é outra? É. Aí aqui é outra, repetiu essa daqui. Vocês podem usar A, B, C, D, E, qualquer coisa. Professor, posso usar sol, chuva, guarda-chuva? Pode. Qualquer coisa. O importante é que você traduza para facilitar a sua vida. Ou se não quiser traduzir também não tem problema. Beleza. Aí vamos para os itens? Vamos ver o que ele fala. A, C. Vamos traduzir C. Se há carência de recursos tecnológicos,
CR. Então, os servidores públicos do setor padecem, SP, não é? E, olha o E aqui, E. Depois, os beneficiários padecem. Posso perguntar? Essas premissas, elas têm que ser sempre o quê? Sempre, isso é a definição. Tá vendo que aqui eu tenho dois conectivos? Qual dos dois conectivos vai valorar isso daqui? O se então ou o e? Por que motivo, razão ou circunstância? Grau de hierarquia. O e fica no parênteses, porque o e é mais fraco do que o se então. Então é o se então que vai determinar a veracidade da premissa, aliás, da conclusão. Então é por isso, por umas e outras, que você tem que saber grau de hierarquia. Se toda tradução que você fizer tiver mais de um conectivo, de acordo com o grau de hierarquia. Tudo bem? E nós falamos agora sobre esse grau de hierarquia. Perfeito. Vamos aos itens. Item número 1. Se a proposição, o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor, for prejudicado, for falso. Ele está dizendo que esse T vai ser o quê? Falso. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. E a proposição, há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, for verdade. Até aí tudo bem? Que conectivo é esse aqui? Qual é a única sequência, possibilidade que deixa o se então falso? Vera Fischer. Vai ser falso. O que o CESP falou? Que a P1 será falsa. O item está correta. Olha aí, ó. Tá vendo? A importância disso. Então, o item 1 disse que se ele afirmou que T é falso. Também ele afirmou que CR seria o quê? Verdade. E ele falou sobre a P1. Ele falou que a P1, traduzindo, é CR, então T. Ele disse que essa questão seria falsa. Foi isso que ele disse, ó. Entenderam o que ele quis dizer? Se T for falso, CR for verdade, então CR, então T vai ser falso? Vamos ver se é verdade? CR é verdade, T é falso, deu a famosa Vera Fischer, deu falso, o item 1 está certo. Olha aí, ó. Viu que o CESP gosta muito de trabalhar a valoração? Olha aí, ó. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje, valorar. No se, então, só existe uma possibilidade de dar falso. Se o Vasco ganhar do Flamengo aqui, ó. E vai ser hoje. Tá quanto o jogo? Começa 9 horas, né? Jesus amado, eu já tô até com medo. É igual o dia da seleção. Credo. Dúvidas na questão no item 1? Todos vocês perceberam? Você vai ver que o padrão do CESP é esse, ó. Se você estudar FCC para fazer CESP, você está enrolado. Você tem que estudar CESP. Item de número 2. Olha o que ele fala. Se a P4 for verdadeira. Peraí, quem é a P4? Olha aqui a P4. Olha a P4, hein? Vou trazer a P4 para cá. P4 vai ser BS. Já perceberam que traduzindo você consegue resolver as questões mais rápido? Ele está dizendo se a P4 for verdade. Aqui, ó. Ele está dizendo que essa P4 vai ser o quê? Verdade. Posso perguntar? Qual a única sequência que jamais pode dar aqui para que essa aqui seja verdade? Não pode dar Vera Fischer. Agora vamos ver o que ele falou, né? Olha só que interessante. E abra um olho. Circula essa palavra necessariamente. Olha só a interpretação. Conectivo se então tem quantas possibilidades da verdade? 3. Olha o que ele fala. Os beneficiários do serviço prestado setorial são mal atendidos, será necessariamente verdadeiro. Sabe o que ele está dizendo? Para isso ser verdadeiro, aqui tem que ser necessariamente
verdadeira. Certo ou errado? Por que errado? Porque pode ser falso aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? O se, então, se aqui for verdadeiro, eu obrigatoriamente, a banca tinha que ter me dado esse valor aqui, ó. Sim ou não? E se aqui for falso, precisa desse valor? Não. Todo se, então, que começa com falso, a resposta já é o quê? Já é verdadeira. Abra o olho na hora que o CESP falar necessariamente. Toda a questão que ele coloca é necessariamente aqui, o item está errado. Aí, ó, o item está errado. Questionem por que o item está errado. Ele diz que para ser verdadeiro, o BS tem que ser verdadeiro. Isso é verdade? Não, eu provo na tabela verdade, ó. Se eu quiser provar para vocês, eu provo aqui, ó. Ó, VV, VF, FV e FF. Não é isso? Ele disse que, para ser verdade, BS tem que ser necessariamente verdade. Só dá falso aqui. Aqui vai dar verdade, aqui vai dar verdade, vai dar verdade. Aí eu pergunto, só vai ser verdade se necessariamente BS for verdade? BS pode ser o quê? Pode ser falso para ser verdade. Por isso que o item ficou errado. A interpretação do CESP é sempre assim. O CESP entende que existem as possibilidades de arranjo aqui, ó. Aí a pessoa só pensa em uma possibilidade. Não, você tem que pensar em todas as possibilidades. Ué, professor, mas se eu fizesse essa mini tabela verdade aí, eu já mataria a questão. Eu falei, Tem gente que vê assim, é verdade. Eu falo, legal. Ué, mas eu não tenho esse valor aqui do BP? Ele te deu o valor do BP? Não. Então eu não posso dizer que necessariamente isso será verdade. Porque, ó, essa é verdade. Porém, aqui ficou o quê? Falso. Essa é verdade. Ficou verdade. Então não é simplesmente essa daqui. Existem as outras aqui, ó. Aí. Podem perguntar à vontade. É assim que o CESP vem trabalhando essas questões. Saber que o candidato tem que entender que existem possibilidades. Nunca fica preso a uma só. 2 letras, 4 possibilidades. 3 letras, quantas possibilidades? Se eu tivesse 3 letras? 8. 4 letras? 16. 5 letras? 32. Isso é PG. Isso é PG, ó. 2, 1 vai sempre diminuindo. Beleza? Qual é o grande lance aqui? Não achar que uma só possibilidade garante isso daqui. Não. Tá? E a maioria das questões que o CESP põe necessariamente vai dar errado. A não ser que ele colocasse necessariamente falso, seria só uma. E tudo bem. Aqui é necessariamente. Por que aqui é necessariamente? Porque só tem uma falsa. Beleza. Questão 3, questão de equivalência. Professor, essa questão de prova de 2020, caíram essas valorações e equivalência lógica. Sim. E lógica de argumentação. Item 3. A proposição P3, o que você faz? Leva a P3 para lá. Quem é a P3? P, então, SP. Vamos ver o que ele quer? Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, o que ele falou? Que os servidores não padecem, não? SP. Então, o trabalho de servidores públicos que atuam nesse setor alfa não fica prejudicado. Pergunto para vocês. Vocês estão observando a equivalência, sim ou não? O item está certo ou está errado? Está certo. Que equivalência ele usou aqui? TR7. Aí, ó. Ele usou o CR7. Tá vendo? Ele voltou negando. Item 4. Notem que eu peguei a prova inteira, ó. Item 4. A negação, ó. A negação. E aí, tudo bem? Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Quem é? SP E ou E. Os beneficiários de serviço prestado padecem. P, não é isso? Ok. Perguntinha. Qual é a regra que eu uso na negação do E?
Qual é a negação do E? Qual é a regra? Qual é a lei? Lei de Morgan. Quando você negar esse E aqui, ele tem que virar quem? Ou. Agora termina de ler aí a questão. Ele fez assim, ó. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem E. O que ele fez aí na questão? Ele manteve o E. O item está o quê? Errado. Aí, ó. Ele fez isso aqui, ó. Não SP e não BP. Foi o que ele fez na tradução. O item ficou errado só por causa disso, ó. Não padecem e não beneficiários de serviços prestados não padecem. Onde é que está o erro? Aqui, ó. Negação de E deveria virar quem? Ou. O erro está ali, ó. Fácil ou difícil esse item? Fácil. Teoria de contra-recibo? Fácil. Essa daqui as pessoas estão acostumadas a ficar trabalhando com a valoração. Não. Pensem, se tem duas proposições, tem que ter quantas? 4. O fato do BS ser verdadeiro não garante que o se então seja verdadeiro. Pode ser o que também? Falso. Por isso que ficou errado. Tá? Já deu 9? Há muito tempo? Jesus, espera aí. Vou deixar 5 depois do intervalo porque ela é especial. Gente, essa questão item 5 aqui, ela usa aquela propriedade distributiva. E é incrível como uma questão boa essa questão de número 5.